isso meio que quebra o argumento do próprio desarmamentista de que os caras mais arma, homicídio, feminicídio, não sei o que, não, né? Sim. Ô, Júlio, conta do... Por que a pessoa que tem uma arma não tem nenhuma? A pessoa não tem uma arma porque não tem nenhuma pelo seguinte. Vou contar o caso aqui de um vizinho para ilustrar com o caso real. É um senhor, já quase 70 anos, mora ali no meu bairro. Ele teve a casa dele invadida por quatro malas ali, de madrugada, isso, numa sexta-feira, se não me engano. Ele conseguiu neutralizar 2. Ele tinha uma arma na casa dele, legalmente, né? Tinha registro, tudo. E ele conseguiu neutralizar 2 caras, né? A casa dele é muito grande no bairro, é uma casa que chama muita atenção. Pra você ter ideia, era um aras a casa dele. Cara, Nossa. E, lógico, teve um loteamento, mas grande parte do terreno ainda é a casa dele, é a herança de família, tá lá no bairro há muito tempo. Então, assim, o bairro sabe que ele morava sozinho, uma hora isso meio que, infelizmente, aconteceu, só que os bandidos não acharam que ele teria como se defender e tinha, né? que bom. Um dos alvejados atravessou a rua já baleado e acabou vindo a óbito na casa da frente. Que alegria. Que o cara, Que triste. o adolescente da casa tava chegando de uma balada bem na hora, Nossa. abriu o portão da garagem e o cara entrou lá pra dentro, acabou morrendo lá dentro, né? O outro morreu dentro da casa mesmo, da casa desse senhor. E os outros 2 fugiram. Igual rato. Fugiram. Então, assim, tem câmeras na rua, tudo, pegaram o carro, blá, 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 mas enfim. E depois viram que esse carro estava estudando o bairro há alguns dias, né? Foram puxando as gravações das câmeras. O carro passou ali várias vezes. Então, assim, quando chegou a polícia de manhãzinha lá, eu tava lá, fui acompanhar. E a arma dele, obviamente, foi apreendida para inquérito, Isso que eu quero para morrer. investigação. É. Então, assim, você imagina um senhor de 70 anos que não tem mais família ali, sei lá, Sim. o filho mora em Portugal, o outro não sei o que, ele não tem mais, ele é por ele, Sim, claro. né? E ele só tem uma arma e numa situação dessa, a polícia vai levar sua arma para investigação. Sim. Por mais que esteja óbvio que é legítima defesa, aquele cara vai ficar desarmado. E com 2 comparsas dos bandidos soltos e que possivelmente vão querer vingança da Sim. morte dos parceiros. Então, assim, pra mim é o pior cenário que existe. Se esses caras voltarem, quando volta e me acontece e mata o cara, eu falo, o cara foi morto pelos assassinos com coautoria do Estado. O Estado é assassino também. Sim, Não, autorização não, coautoria. Sim. Coautoria, o Estado é assassino. Só que assim, isso acontece inclusive com policiais. Até com o Sim. policial, porque ele só tem a arma do É. Porque Estado. se ele só tem a arma de carga dele, É. tem policial que tem a carga, ele pode levar a arma pra casa, andar paisando com aquela arma. Mas mesmo numa ocorrência, fardado, que ele precisa usar essa arma vai pra inquérito. Até liberar de novo, pode ser que ele fique uma semana sem arma, sei lá, o prazo. Entendeu? E aí o cara tá desarmado. Na casa dele, ele não deixa de ser policial, porque Sim. não tá com fardo, porque o vizinho dele sabe que ele é polícia, o outro da rua sabe que ele é. Então, assim, é um negócio esquisito e por isso que eu falo: quem tem uma, muitas vezes não tem nenhuma, porque numa situação dessa, A né? pessoa acaba se Ou, sei lá, numa possível manutenção, alguma coisa que você tem que fazer, se você é bom ter backup de tudo, né? Então. Sim. O legal é que aqui é o seguinte, o cara entra na sua casa, você mata o bandido, é investigação, é processo, é inquérito, é o cacete cato. O bandido mata você, não acontece nada. Nada. Não tem investigação, não tem inquérito. Então o Estado Se maligno... for menor de idade. Não, o já Estado é maligno, liberado. assassino que a gente tem, e o pessoal acha que tá normal, que não tem que mudar esse Estado. Isso me revolta muito, porque assim. Por isso que eu gosto do doutor lá, como é que chama o doutor lá? Ó, doutor. O que até foi Do- preso do- agora. do Coco no coco no relógio. relógio. O coco no relógio. É. Então eu briguei com o cara, tomei a arma dele. Exatamente. É que assim, cara, às vezes eu falo até com pessoas assim que são lúcidas em outros assuntos, Sim. né? Que entende, sei lá, que imposto é roubo, que não sei o que não sei o que lá. Só que quando você fala de arma de fogo, ainda tem uma mítica muito grande a respeito disso no Brasil. Porque assim, cara, e muito dessa geração mais nova, porque o que o pessoal não se lembra, quem é mais novo, é que assim, até 98, o porte de arma de fogo no Brasil não era nem crime. Sim. Era contravenção. Então, assim, se você tivesse um 38 que fosse registrado no seu nome e você fosse pego na rua com ele sem ter a licença do porte, não dava nada.
Então, assim, a gente tinha, eu lembro, na época, homem usava muito aquelas maletas de couro, Sim. né? Não sei se você lembra Sim. disso. Então, assim, as maletas de homem masculinas vinham com coldre dentro. Mas Era já- padrão. Ah. Era padrão. Porque, assim, todo mundo tinha uma arma, né? A maioria andava armado. Então, assim, você tinha modalidades de crimes que não existiam. Um arrastão jamais existiria na década de 80. Sim. Porque, assim, ninguém Claro. entraria num restaurante chique, em 2 moleque, pra assaltar 80 clientes e não ter nenhum desses 80 armado. Era impossível. Eu mesmo, na minha adolescência, na Avenida... Não é a Cruzeiro do Sul, é aquela do Mercadão? Como é que chama? Do Esqueci. Estado. Avenida do o Estado. senador que... Ah, tá. De achei que era o madrugada, senador voltando Queiroz. de um barzinho, alguma coisa assim, um taxista salvou eu, um amigo meu. A gente tava, não sabia disso ainda, a gente tava no estado branco ali, total distraído, não sei o quê, molecada, voltando da balada. E um cara veio pra assaltar a gente com uma faca e o taxista desceu do carro com 38. Então, assim, o cidadão de bem pode evitar, sim, tempo muito todo. crime o tempo todo. Você viu um vídeo de uma mulher que ela é pega por um violentador sexual, que não pode falar a palavra na internet, porque a Sim. gente vive num país de idiotas, né? Então, o cara, ele pega uma mulher pra violentá-la e vai levando ela pro mato. Aí um cara percebe. Só que ele só consegue fazer algo porque ele tá armado. Sim, E aí ele Sim. segue os dois de carro e fala assim, ô moça, você tá com algum problema? Aconteceu alguma coisa? Ela começa a chorar. sim. Ela, sim, não sei o que e tal. Ela fala assim, então vem aqui pro carro, deixa ele vir pro carro, que se ele vier pra cá eu mato ele. Agora, se o cara não tá armado, ele vai vai lá e ele fazer morre nada. também. Como é que ele vai fazer? E tem E outra, esse daí é um vídeo que tem, Júlio. Você já viu esse vídeo? eu não vi. É um vídeo real É mesmo. um vídeo real, esse vídeo é É um vídeo maravilhoso. real. E aí E o cara sai assim todo desconfiado. Eu só achei estranho do cara não ter atropelado ele, né, Léo? do teto... Tinha que ter atropelado o ladrão que, já. Ó. Cara, assim, a questão de. Se eu puder colocar assim, a questão de. Óbvio, a nossa hombridade, quem tem noção de certo e errado, a gente sempre visa de, tipo, pô, eu tô vendo algo errado acontecer, eu tenho meio que obrigação de intervir naquilo. Só que hoje eu mudei um pouco essa visão. Em que sentido? A gente está vivendo num mundo tão esquisito, numa sociedade tão esquisita, que hoje, eu ando 100% do tempo armado, eu tenho licença Sim. da Polícia Federal para isso. Eu não sei, eu não presenciei, mas assim, eu não sei se eu presenciando alguma coisa eu interferiria. A minha moral e a minha ética mandam que sim. Só que assim, O Estado manda conversei, É. não é nem a questão do Estado, cara. Vou te dar um exemplo aqui que um amigo meu policial, que não. Sim. que é Caveira, Operação Especial, ele me falou, Júlio, você não deve reagir por isso. Sim. Imagina a seguinte cena, você tá parado no farol, você tá armado, você sabe exatamente como atirar, como se defender, como agir, você tem treinamento, tudo Sim. bonitinho, você tá com a arma legalmente no seu carro, então juridicamente, teoricamente não era para te dar problema, né? Você vê uma mulher no carro da frente sendo assaltada e o cara também está com arma de fogo, para nem cair na dúvida da proporcionalidade Sim, do, né, do uso da força moderada, não sei o que, o cara está com 38 apontado para a cabeça da mulher ali para pegar o celular dela. Você intervém e mata aquele cara. Aquele cara tem 17 anos e aquela mulher é progressista ao extremo. Putz. Você matou uma criança porque ele só queria meu celular. Imagina a vítima do assalto vira uma testemunha contra você que estava ali para Isso é defendê-la. mais comum Irmãos, do que você imagina. Tá lascada. então assim, eu não sei quem é a outra vítima. Então, Sim. infelizmente, assim, de novo, a minha moral e minha ética fariam com que eu Sim. ajudasse e reagisse e ajudasse a proteger uma outra pessoa, seja homem ou seja mulher, que estivesse passando por esse tipo de situação. Mas se você for frio e calculista e for pensar a sociedade que a gente vive hoje, você não sabe quem é aquela vítima e como ela vai reagir Sim. à sua ajuda, é melhor não fazer. Você já ouviu falar na Tropa da Omissão de Socorro? Não. É famosa na internet. É uma brincadeira, Sim. claro, meme e tal, não sei o quê, mas tem seu fundo de verdade. E sempre no passado, eu fui criado assim, sou fã dos anos 80, você vê uma mulher sendo agredida, você tem obrigação de intervir, Obrigação. né? Sim. Só que hoje esses caras falam, não intervenham. Até, né, até eles usam aquela frase, briga de marido e mulher, não se mete a colher. Sim. Aí, essa é a alegação deles, não tô falando que é certo ou errado. Eles falam, foi essa mulher que escolheu esse cara, ela escolheu ele e tá com ele porque ela quis. Só que aí eu vou lá, o cara tá batendo na mulher, eu vou lá e bato no cara, né? Bato no cara.
Amanhã ela vai na audiência e depois contra mim. Exatamente. Depois, o meu irmão... Porque às vezes aquilo lá é uma situação recorrente comum, no ela quer o casal. cara. O meu irmão salvou uma mulher disso aí, de uma agressão. O cara tava batendo na mulher, meu irmão deu um soco no cara. Tipo, deu uma balada lá, não sei o quê. E ele tava com um amigo policial. Ele falou, bom, vamos todo mundo pra delegacia. Meu irmão, não precisa. Ele falou, não, vamos todo mundo pra delegacia, que a gente tá com as testemunhas aqui, vamos registrar. Sim. Porque amanhã, essa mulher vai falar que você agrediu o namorado dela por nada. Exatamente. E isso é extremamente comum. Isso acontece, os policiais falam que isso acontece todo dia. E Todo dia isso acontece. E às vezes é algo até pior, né? Teve um caso aí, porque hoje você tem os falsos testemunhos também, né? Ah, o tempo todo. Então, assim, teve um cara há pouco tempo atrás aí que ele tava. Esse vídeo viralizou, ele tava sentado na calçada com a mulher, não sei se você viu esse vídeo. E eles estavam discutindo, ele meio que levanta pra ir embora, ela começa a correr atrás dele, e ela começa a falar, pega ladrão, ou ele me bateu, alguma coisa desse tipo, sim. desce os caras numa Kombi, tipo, Uns 12 caras, acho que era 14 caras. espancaram o É. cara, porque a mulher tava pedindo socorro, Sim. a gente que é homem tem esse instinto Sim. de proteger e de ali ajudar a vítima, só que ela não era vítima, cara. Era ex-namorada. O cara, ele teve que sofrer um monte de cirurgia, ele vai ter que fazer hemodiálise pro resto da vida, porque o rim dele foi pro vinagre, e ele não tinha feito nada. E os caras vão ser Ele processados. não tinha... E os caras caras vão que ser bateram vão processados. Ela que tem que E ser presa. ela tem que Sim. ser presa, essa bandida. Tem que ser presa. Então, assim, É. vale a pena hoje reagir? Ética e moralmente ainda vale. Eu não sei se eu ver efetivamente, porque ali no caso eles não viram o cara batendo nela, né? Se não vir, você Então, não tem assim, que fazer hoje, É. pelo menos, você tem que averiguar a situação, falar, tá, mas bateu mesmo, não bateu? Ou então, se a agressão já cessou, pô, só põe o cara de lado, deixa a mulher embora, chama um Uber, resolve a situação Chama de a outra polícia, forma, vai atrás do cara. até pra Sim. você não se ferrar juridicamente. Se eu não vi o depois. fato, se eu não vi, eu não faço nada. Eu Sim. tenho que ter certeza Sim, pra agir. Agora, o que eu acho curioso é como nós mudamos culturalmente rápido. muito. Porque, assim, eu sou fã da década de 80. Sim. Pela música, cinema, cultura. Pô, a década de 80 foi espetacular, né? E tem um clipe que eu acho muito legal, que era do Balão Mágico, lembra do Balão Mágico? Aí tá lá a Simone, a molecadinha. E eles fazem um clipe, aquela música lá que eles cantam Barato Bom é da Barata, né? É uma música bem legal, aliás. Nesse clipe tá aquele que chamava Tremendão, como é que chamava esse cara? Espera que eu vou lembrar. Era da trupe lá do Roberto Carlos. Erasmus Carlos, né? Erasmo Carlos. Carlos. Ele tá nesse clipe. E ele faz um clipe de música infantil com crianças. E ele tá com 38 na cintura. Ele tá com a arma. Se fosse hoje, ele ia preso. Porque era Se fosse comum. hoje. Mas então, assim, o pessoal fala, o brasileiro não pode ter arma porque não tem cultura disso, não tem... Ou vai virar o bang bang. Primeiro que, assim, virar o bang bang já é um termo errado. E seria bom. E porque no Velho Oeste não era assim. A lei, você tinha um acesso à arma, obviamente, mas assim, os duelos, as coisas que a gente vê em filme, tinham até respaldo jurídico da época, né? Era marcado com o xerife, eles resolviam o problema deles de outra forma, mas não era que um saía atirando e matando o outro a esmo. Tem uma cidade que Porque se fizesse, era forca, e local público. Tem então, uma assim, cidade que eu estudei, do Velho Oeste, que ela ficou, todo mundo armado, ela ficou 14 anos sem ter um assassinato. 14 anos! Não tem nenhum lugar no Rio de Janeiro que fica um dia sem um assassinato, por exemplo. Exatamente. Então, assim, essa questão de o Brasil vai virar um bang bang, peraí. Até 98, até 2002, na verdade, ali a grande parte da população, né, antes dos estatutos de desarmamento, herança do primeiro mandato do Lula, né, em 2003 ali, o acesso de arma de fogo tinha essa questão de restrição de calibre, esse tipo de coisa, já que a gente herdou meio que de Portugal isso daí. Porque o resto do mundo ou você pode ter ou você não pode, não E se quando não diferencia. pode, como o Japão, tem uma história brava por trás, né? Assim, eu não sou a favor do controle, nem no Japão, nem na Inglaterra, por mais que defendam algumas coisas, assim, a gente vê gangues nesses lugares, vê máfia nesses lugares que tem acesso e que acabam impondo à força a sua vontade contra a população, né? No Japão você tem a máfia lá, Yakuza, na Inglaterra você tem algumas gangues ali pesadas que acabam tendo acesso à arma de fogo, mesmo o pessoal fala, tem uma barreira geográfica, porque são ilhas, porque é mais difícil de entrar, é nada, né? A gente sabe que De qualquer maneira. em todo lugar o cara do porto é corruptível, o cara sempre vai entrar, senão não tinha droga, senão não tinha as outras coisas também, né?
Então, assim, mas sim, tem cenários que o desarmamento é menos pior, se pode se dizer assim, do que num país do tamanho do Brasil, né, com a cultura e a criminalidade que a gente vem tendo. Pô, a gente chegou a ter 60 mil homicídios no ano. Chegou no a Brasil. bater quase 70. Então, Chegou a assim, bater. tem como você não ter o direito à vida? Porque Tem não é como o direito piorar. a ter arma, isso é o direito à vida, é um direito natural. Mas sabe qual é o problema? Infelizmente, a gente tem muitos bandidos na mídia. Sim, Vamos supor que amanhã libere. Vamos liberar, você vai comprar no Carrefour, né, a arma. Que eu sonho com isso, né? Eu acredito que a gente vai ter um ataque numa escola, por exemplo. Eu acredito que isso vai acontecer mas numa intensidade teve, maior. mas teve. Não, eu acredito Mesmo não sim. tendo acesso, o cara foi com balestra, com Sim, machadinha, com... Suzano. É, Só que, por exemplo, eu tenho certeza também que de 60 mil assassinatos por ano vai cair pra 30. Sim. Então, na hora que você É. fizer a conta o total, balanço geral. vai ser 31 mil. Exatamente. É lógico, pro cara que é rico, pro playboy, pro ator da Globo, que mora no condomínio fechado, e o filho dele tá numa escola de alta segurança, isso vai aumentar a chance dele ser vítima. Sim. Né? Porque a arma vai melhorar pros Só pobres. que ele tem carro blindado de segurança armado. Isso. Então, pra ele piora. Pra ele, por isso que ele não quer esse Sim. monte de bandido. Porque pro cidadão, pro cara pobre, pra classe média, vai melhorar para um caramba. Sem Vai dúvida. melhorar muito. E é quem mais precisa. Quem mais precisa. Agora, pro ricaço, porque ele não tem como deixar o filho dele numa jaula o tempo todo. Uma hora vai estar numa escola. Mas mesmo pra isso, pra essas escolas, você acha que não vai ter segurança armado? Você acha que não vai ter E é detector de só um metais? detector de metal. É, alguma coisa você do acha? tipo. Então nem pra esse cara vai piorar. Sim. Né? Só vai, É vai que ter um investimento A maior. questão é meramente ideológica. Sim, né? sim. Tem até um estudo americano lá. Eles têm estudo de tudo quanto é Tudo. coisa, né? E que, inclusive, ele é um estudo neutro. A questão sobre o aumento ou diminuição de homicídio, de criminalidade com acesso à arma de fogo ou não. Né? Apesar de ter muitos estados ali que você vê que o número é menor, né? Aí eles falam, tem um monte de outras variáveis também, inclusive cultural, Sim. né? Mas que assim, ambos, teoricamente nesse estudo, o cara relata o seguinte: ambos os lados são falácias. Você não pode provar empiricamente que o aumento de arma de fogo na mão do cidadão aumenta a criminalidade e nem que diminui. Então, assim, individualmente, é melhor que você tenha acesso. Entendeu? Porque, assim, num bolo geral não vai fazer diferença, segundo esse estudo, né? Mas eu acredito que faça. Que é, na Eu verdade, acredito que faça. Que as né? contagens Mas mostram. isso meio que Sim. quebra o argumento, porque Sim. esse cara já tem um viés que não é conservador, não sei o quê. Sim. Eu não vou lembrar o cara que fez o estudo agora. Mas assim, isso meio que quebra o argumento do próprio desarmamentista de que os caras mais arma, mais homicídio, feminicídio, não sei o que, não, né? Talvez nem para um lado nem para o outro, os outros fatores talvez sejam mais importantes. Só que assim, eu quero ter o direito de defender a minha vida e defender minha família. Invista em prata com a Real com U no final. Dentro da plataforma você pode escolher quantas gramas você quer comprar, o preço máximo que você quer pagar. Assim você vai estar investindo diretamente num dos ativos que tem mais potencial de crescer, porque a prata ela é utilizada em painéis solares, indústria química, indústria farmacêutica, indústria automotiva, equipamentos eletrônicos. O celular que você está usando, provavelmente ele está cheio de prata dentro, e você pode ganhar com um dos ativos que mais tem potencial de valorizar. Para analisar ações, BDRs, fundos imobiliários, acesse a plataforma do Investidor 10, inclusive para você gerenciar a sua carteira, saber quantos de dividendos você vai receber. Inclusive, eu deixei a carteira da minha filha, a Laurinha, ela tem 3 anos e já invisto para ela. Todos os ativos tá no link aqui embaixo